Sr. Presidente, começo por cumprimentar a Sra. Ministra das Finanças e os seus secretários de Estado. Sra. Ministra, o Governo tem desenvolvido nos últimos meses uma intensa campanha dos sinais positivos, ligando à saída da Troika no próximo mês de maio. Não há semana em que o Governo e também os partidos da maioria, a propósito de um ou de outro indicador económico, não venham dizer que o país está melhor, que a política do Governo teve sucesso, que Portugal está no mesmo caminho. Aliás, a Sra. Ministra, na sua intervenção inicial de hoje, utilizou expressões como Portugal continua no bom caminho, a situação melhorou. Isto, Sra. Ministra, apesar de os portugueses estarem manifestamente pior e sentirem de forma muito dura, muito severa, as brutais consequências da política que o Governo levou a cabo nos últimos 2 anos no âmbito do programa da Troika. Os portugueses empobreceram, Sra. Ministra. Os portugueses continuam a empobrecer. Os portugueses continuam a ser vítima das medidas de austeridade que o Governo impôs. E a Sra. Ministra vem dizer que o país está melhor, como se o país fosse uma entidade abstrata e o país pudesse estar melhor, quando os portugueses estão claramente pior. Mas o que eu lhe queria perguntar, Sra. Ministra, é o seguinte: se o país está melhor, se o programa da Troika teve sucesso, o que é que vai mudar na vida dos portugueses a partir do próximo mês de maio, quando terminar o programa da Troika? No dia 18 de maio, o que é que a Sra. Ministra, o seu Primeiro-Ministro ou o Governo vão anunciar aos portugueses relativamente a medidas de austeridade que impuseram? Será que vão anunciar que acabam com as reduções remuneratórias impostas aos trabalhadores da administração pública? Será que no dia 18 de maio vão acabar com os cortes nas pensões e nas reformas? Vão ser repostas as prestações sociais que foram reduzidas ou até eliminadas? O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e Ciência vão ter reforços orçamentais que lhes permitam garantir cuidados de saúde de qualidade e educação de qualidade às populações? O que é que vai mudar no dia 18 para os portugueses? A Sra. Ministra teve o discurso hoje e insistiu várias vezes nas intervenções que Portugal está melhor. Mas em que é que isso traduz na vida real dos portugueses? O que é que no dia 18 de maio, fim do programa da Troika, perante um cenário que a Sra. Ministra traça de grande sucesso desta política e que o país está no bom caminho, o que é que vai mudar para os portugueses? É isto que os preocupa. A Sra. Ministra esmagou-nos aqui com números, aliás o Sr. Deputado Miguel Esfregues também, análises económicas, mas os portugueses querem uma coisa mais simples. O que é que vai mudar na vida deles a partir do dia 18 de maio? O que é que daqueles sacrifícios que foram impostos vai ser abolido? Porque se o país está melhor, os portugueses também deviam estar melhor. Porque é impossível o país estar melhor em termos deste discurso e manter este discurso quando os portugueses estão cada vez pior e manifestamente empobrecidos, e isso acho que a Sra. Ministra terá que reconhecer que os portugueses empobreceram. Esta pergunta pedia-lhe uma resposta concreta, dirigida aos portugueses, nem tanto a mim, aos portugueses, anunciando o que é que lhes vai mudar na vida deles no dia 18 de maio. Bem, Sra. Ministra, o que disse basicamente é que para a esmagadora maioria dos portugueses, o dia 18 de maio não vai acontecer nada. Ou seja, o Governo vai continuar com as políticas da Troika, com as políticas de austeridade, com as políticas de empobrecimento, apesar do programa da Troika terminar. E é isso que a Sra. Ministra acabou de dizer aqui. Não anunciou que iria, em função daquilo que diz ser a melhoria das condições do país, essa melhoria traduzir-se a curto prazo numa melhoria das condições das populações. Dizia a Sra. Deputada Cecília Meireles que não entraremos no paraíso em maio, foi a sua expressão. Bem, o que a Sra. Ministra e o Governo pretendem é continuar a manter os portugueses no inferno, mesmo depois do programa da Troika, continuando com a política da Troika para além da Troika. De qualquer maneira, ficaremos a aguardar então o dia 18 de maio a ver se haverá alguma melhoria ou se marcará alguma melhoria na vida da generalidade, da esmagadora maioria dos portugueses. Sra. Ministra, outra questão que eu queria colocar era a questão da dívida pública. Há 3 anos, como sabe, no dia 5 de abril de 2011, o PCP propôs a renegociação da dívida pública e, como sabes, caiu o Carmo e a Trindade, Sra. Ministra. O que era preciso, diziam os partidos subscritores do memorando da Troika, era assinar esse memorando e nem pensar em renegociar a dívida pública como o PCP propõe. Entretanto, ao longo destes 3 anos, um conjunto de personalidades que inicialmente se manifestaram contra esta renegociação da dívida foram reconhecendo que esse era um caminho que Portugal devia trilhar. E mais recentemente, como aliás já foi referido hoje nesta audição, umas dezenas de personalidades de diversos quadrantes políticos vieram também a público defender a renegociação da dívida como uma condição prévia para o crescimento económico e para a criação de emprego. É uma posição tardia, mas que vem ao encontro daquilo que o PCP defendeu há 3 anos.
perante isto e perante esta evolução relativamente à questão da renegociação da dívida, vem o Governo, pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, reafirmar a opção do Governo de não renegociar a dívida e garantir que aqueles que especularam com a dívida pública portuguesa receberão até o último cêntimo o produto da sua agiotagem. Enfim, o que o Governo e o Primeiro-Ministro defendem é que a dívida pública é sustentável e deve ser paga integralmente, sem qualquer renegociação. E a questão da sustentabilidade da dívida, que já foi hoje aqui levantada, mas gostava de insistir nessa questão, é uma questão muito importante. Há várias condições, a Sra. Ministra já as referiu, que devem ser cumpridas para garantir que a dívida vai diminuindo até atingir os 60% do PIB lá para 2035, e uma dessas condições é um saldo primário. Como dizia o Sr. deputado Miguel Frasquilho hoje mesmo, o país vai ter que gerar saldos primários positivos e depois acrescentava significativos. Há diversos estudos que é, por exemplo, do TAU, que já referimos aqui, quer um que saiu no Fiscal Monitor de há uns meses, que apontam para saldos primários positivos significativos da ordem de 3,5%, 3%, 3,6%. Mas são desta ordem de grandeza. Ora bem, o Governo nos últimos dias, a Sra. Ministra já o reconheceu aqui, teve saldos primários negativos nos últimos 3 anos. Em 2014 estima um saldo primário positivo, mas muito próximo de zero. E muito aquém daquilo que seria o saldo primário necessário, 3,5% para manter a sustentabilidade, para garantir a sustentabilidade da dívida. Ora bem, a pergunta é como é que o Governo pretende passar de um saldo primário que estima perto dos 0% este ano, ligeiramente positivo, para saldos primários significativos da ordem de 3, 3,5%, aqueles que, de acordo com esses estudos, e são de várias fontes, seriam necessários para garantir a sustentabilidade da dívida. Será através do aumento da receita, do aumento da carga fiscal, ou será através de mais medidas de austeridade para reduzir a despesa? Alguma coisa o Governo terá que fazer, porque o saldo primário não subirá por si só. E o facto é que depois de milhares de milhões de euros de austeridade, o saldo primário está perto do zero e, para garantir a sustentabilidade da dívida, terá que subir para valores significativos. Uma diferença de 0,3% no saldo primário previsto para este ano para aqueles 3,5% que esses estudos prevêem, estamos a falar de 5 mil milhões de euros de aumento de receita ou diminuição de despesa, uma combinação dos dois. E, portanto, o que eu lhe perguntava, Sra. Ministra, quando defende e defendeu hoje aqui que a dívida é sustentável, que é possível ao longo dos anos, mediante o cumprimento de determinadas condições, assegurar a sustentabilidade da dívida, como é que vai fazer isto concretamente relativamente ao saldo primário? Como é que vai reduzir a despesa? Que medidas concretas é que vai impor para reduzir a despesa, de forma a que o saldo primário possa atingir os 3,5%, um valor desta ordem de grandeza necessário para garantir a sustentabilidade da dívida? Colocarei as perguntas e a Sra. Ministra poderá responder mais tarde. Sra. Ministra, até especialistas da área do Governo dizem que saldos primários desta ordem que existem atualmente em Portugal não são suficientes para garantir a sustentabilidade da dívida, que eles precisam de aumentar significativamente. Os diversos estudos apontam para números diferentes, mas que andam acima dos 3%. Ora, o saldo primário não é uma coisa abstrata. Ele varia, sobe ou desce, em função da evolução das despesas e da receita. Portanto, se a Sra. Ministra diz que a dívida é sustentável, está implicitamente a dizer que é possível garantir nos próximos 20 anos saldos primários médios da ordem dos 3,5%. Uns anos maiores, uns anos menores, mas saldos médios deste valor. E, portanto, tem que ter uma ideia que, como é que vai evoluir a receita e a despesa, que medidas concretas serão tomadas do lado da receita e da despesa para garantir essa evolução do saldo primário. A Sra. Ministra, ao não responder a esta questão, das duas uma, ou não quer anunciar as medidas porque elas são gravosas e acentuam a austeridade imposta aos portugueses nos últimos anos, ou então no fundo não acredita que a dívida seja sustentável e empurra o assunto para a frente. De qualquer maneira, continuaremos a insistir nesta questão, porque o Governo tem que dizer, se diz que a dívida é sustentável, tem que dizer como é que essa sustentabilidade será garantida de forma concreta e não de forma abstrata. Uma última questão, Sra. Ministra, muito rapidamente sobre os swaps. O Governo, durante o ano 2013, no início de 2013, cancelou 69 swaps de empresas públicas, tendo pago 1.008 milhões de euros à banca. Nós, como a Sra. Ministra bem sabe, o Governo, a opinião do PCP, impunha-se uma outra opção, que era usar todos os meios legalmente admissíveis para declarar a nulidade ou a anulabilidade desses contratos swaps, eliminando as perdas potenciais que estavam associadas. Não foi essa a opção do Governo, mas não era sobre isso que lhe queria questionar. É que, muito rapidamente, Sr. Presidente,
Os swaps cancelados no início de 2013 não esgotam o universo de swaps. Há ainda um conjunto de swaps que estão ativos e eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra quais são as intenções do Governo relativamente a esses swaps, quais são as perdas potenciais que estão atualmente associadas a esses swaps, se o Governo encara a possibilidade de, por meios legais, declarar a anulabilidade desses swaps ou se, pelo contrário, tem em curso processo de negociação com a banca no sentido de cancelar esses swaps pagando. Era a questão que lhe colocava, não tem tempo para responder, mas numa segunda volta com certeza poderá voltar a esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.